Bom dia, militares. Um dia o Senhor Jesus Cristo estava muito cansado depois de um dia duro de trabalho de evangelização e ele disse a seus discípulos: vamos passar para o outro lado do Mar da Galileia? Preparem a embarcação. E os discípulos prepararam a embarcação, eles eram acostumados com isso, era a vida deles viver no Mar da Galileia pescando e cuidando de barcos. E quando eles prepararam a embarcação, diz a palavra de Deus que Jesus entrou e, como ele estava muito cansado, ele se deitou lá na popa e pegou num sono ferrado, dormiu de tão cansado que ele estava. E os discípulos foram conduzindo o barco para o outro lado do Mar da Galileia. Só que no meio do caminho formou-se um temporal tão violento, que começou a jogar o barco de um lado para o outro e os discípulos começaram a usar todo o conhecimento que tinham de lidar com o barco, de lidar com o temporal. Aquele não era o primeiro temporal da vida deles, não eram os primeiros ventos fortes que eles enfrentavam, porque eram pescadores acostumados com tudo aquilo, e eles então começaram a usar o conhecimento que tinham, a técnica que tinham, para poder controlar o barco. Mas eles perceberam que aquele vendaval estava além do normal. Começou a jogar o barco de um lado para o outro, não demorou muito, eles tentaram segurar de um canto, tinha que segurar do outro, e eles começaram então a ficar desesperados, porque eles perceberam que aquele vendaval, que aquele temporal não era igual aos temporais anteriores ou os que eles já haviam enfrentado na vida como pescadores. E na hora que a coisa estava muito difícil, muito complicada, muito sem controle, o medo começou a tomar conta de todos eles. Por quê? Porque eles perceberam que iam afundar com aquele barco. Eles perceberam que aquela situação era uma situação sem controle na visão deles, e o desespero tomou conta, e diz a palavra de Deus que Pedro foi até a popa do barco e, chegando lá, ele acordou assim Jesus de uma forma brusca, dizendo: Mestre, acorda! O senhor não está percebendo que nós estamos quase que afundando, quase indo a pique? E diz a palavra de Deus que Jesus acordou. Eu imagino como ele acordou. Está dormindo e alguém lá e sacudir e chamar. Ele acordou, e quando ele acordou, ele olhou para os discípulos e disse assim: por que vocês são assim tão tímidos, tão medrosos, ou homens de pouca fé? E ele foi, se dirigiu até a proa do barco, e chegando lá na proa do barco, ele disse essas palavras: mar, acalma-te, vento, abranda-te. E diz a palavra de Deus que quando ele disse isso, o mar se acalmou, o vento parou de soprar, tudo ficou calmo, numa tranquilidade, numa bonança, que os discípulos olharam e disseram: quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Ficaram todos impressionados. Na verdade, o que nós aprendemos com essa passagem da palavra de Deus? Aprendemos muitas coisas. Uma das coisas que nós aprendemos é que sempre nós estamos envolvidos nos temporais da vida. Às vezes a vida nos pega assim de surpresa e as pancadas vêm de todos os lados. E existem momentos da vida que nós nos sentimos assim, talvez como esse barquinho dentro d'água, que é a forma como você tem se sentido ultimamente. Os problemas são muitos, as dificuldades são enormes, os ventos têm soprado de todas as direções, o mar da vida está revolto e você se sente como esse barquinho sendo jogado de um lado para o outro, quase que preste a ir a pique, quase que preste a ir afundar, devido à força do vento de problemas, a força da violência das águas do mar da vida, que tem batido sobre você de uma forma impiedosa, querendo levar você para o fundo, querendo afundar você. E quem sabe essas coisas assustam você, apavoram você, porque os ventos de problemas ultimamente sobre a sua vida têm sido imensos, têm sido realmente constantes, e sempre ventos batendo de todos os lados, e você, quem sabe, está no mesmo desespero que os discípulos estão, pensando: poxa, mas eu tenho orado, eu estou com Deus, por que esses problemas todos, por que essas lutas todas, por que esses ventos fortes? E essa palavra ensina para nós uma coisa interessante. Para você que está vivendo situações de temporais da vida, para você que está vivendo situações de ventos fortes em sua vida, batendo de todos os lados, a ponto de se sentir como esse barquinho que estava à deriva, sendo jogado de um lado para o outro, quase que afundando. E essa passagem ensina para você, amigo,
que se você está com Jesus Cristo, se você é de Deus e Jesus Cristo está em sua vida, você pode até passar ventos fortes, como todo mundo passa. Você pode até passar temporais no mar da vida, como todo mundo passa. Mas uma coisa é certa: barco em que Jesus Cristo está não afunda. Passa temporal, mas não afunda. Então isso deve ficar claro para você, que ainda que você esteja passando temporais, momentos difíceis, batalhas que possam ser representadas como verdadeiros ventos fortes, você não vai afundar, porque Jesus está com você, Jesus está no seu barco. E esse Jesus que está com você, que está no seu barco, é o mesmo que tem autoridade para chegar e dizer: mar, acalma-te, vento, abranda-te, e consequentemente acabar com os temporais da sua própria vida. Portanto, você que está me assistindo, creia, esses temporais vão passar, esses ventos fortes vão passar, você não vai afundar. Barco que Jesus Cristo está não afunda. Portanto, confie nisso e tenha certeza que os temporais passam, e quem vai passar os temporais da sua vida é Jesus Cristo, é nosso Senhor Jesus Cristo, aquele em quem você tem depositado a sua fé. Essa passagem que eu estou falando para vocês está em Marcos capítulo 4, versículo 35, que você pode ler aí depois. Vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, abençoa a vida dessa pessoa que me assiste agora. Talvez não está sendo fácil os temporais que essa pessoa tem passado, os ventos fortes que têm vindo sobre a vida dessa pessoa. Mas o Senhor tem poder para acalmar os temporais, tem poder para acalmar os ventos fortes. E nós estamos lhe pedindo em oração: acalma os ventos dessa vida, acalma os temporais dessa vida, que a paz, que a bonança chegue e que a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo alcance essa vida com toda a sua família, e onde estiver os temporais, seja na vida pessoal, seja na casa, seja na família, seja no trabalho, que o Senhor, na sua bondade e misericórdia, faça eles cessarem. Nós oramos, Deus, no nome de Jesus, e te agradecemos. Amém. Fica com Deus.